Olá, a TV Assembleia apresenta para você as deputadas e os deputados eleitos para a próxima legislatura. Andréa de Jesus, do PSOL, é advogada popular, educadora infantil e funcionária pública municipal. De Belo Horizonte, moradora de Ribeirão das Neves, na Grande BH, trabalhou nas pastorais de rua e carcerária e nas brigadas populares. Foi uma das fundadoras do cursinho pré-vestibular popular e também atua como assessora parlamentar na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada, é uma alegria estar aqui e vamos construir agora uma nova trajetória aí. Como é que foi a entrada da senhora na vida política? Foi pelos movimentos populares mesmo? Teve uma história com encontro intencional ocupa política, não é isso? A trajetória eu falo que as mulheres negras têm uma trajetória de resistência desde o dia que nasceu, mas esse espaço público é um espaço ainda pouco ocupado pelas mulheres. Então a gente começa uma trajetória muito associada às pastorais da Igreja Católica. Esses espaços religiosos permitem a gente ter uma construção externa, né, fora do ambiente doméstico. Então as pastorais foram o primeiro caminho mesmo para começar uma construção política. Mas a política institucional ela é muito nova, né? A gente começou com os movimentos sociais, os sindicatos, né, sendo servidora pública, passei a entender melhor como funcionam os sindicatos, então foi gradativamente até chegar ao partido hoje e essa construção eleitoral. Como é que a senhora está vendo chegar no Parlamento Mineiro? Então, é um desafio histórico, né? Nós estamos falando de 500 anos de Brasil, 518 anos, mas 130 anos da abolição, né? E os vestígios desse processo de escravidão deixou a gente fora ou na margem social, e isso é um legado histórico que a gente carrega, né? Uma prova disso que a gente comentava aqui, né? Ainda não havia mulheres negras na Assembleia, né? Assembleia, né? Então nós temos esse desafio histórico de abrir caminhos para que outras também ocupem esse lugar, né? Então é uma alegria, mas também a gente sabe o tamanho do desafio que é trazer pautas raciais e periféricas para um espaço que é novo para a gente, né? É novo dentro desse modelo colonial, né? A senhora estava falando dessa questão de começar, a gente estava comentando os movimentos sociais, né? Quais serão as bandeiras, o principal foco de atuação aqui? Então, a minha bandeira de luta e de existência começa desde o direito à moradia, que é algo que a gente já vem trabalhando há alguns anos nas brigadas populares, acompanhando como que a maioria da população pobre e negra não conseguiu ter acesso ao direito à moradia, e isso também é uma das bandeiras que a gente vem construindo, toda essa disputa fundiária, né? Que aí ultrapassa as ocupações urbanas, mas os quilombos, as comunidades tradicionais, os povos ciganos. Como que a gente pensa numa sociedade um pouco menos desigual e com oportunidades. Mas tem a pauta também, é muito latente a segurança cidadã, a segurança pública, né? E aí já estou trazendo qual que seria a novidade, né? Tem uma segurança cidadã, né? A proteção de pessoas e não só a lógica de proteger propriedade acima da vida, né? E como a gente enfrenta esse genocídio da juventude negra que passa por essa política de segurança pública que a gente tem hoje. E no mais, a relação de trabalho é muito importante, a integração da região metropolitana. Isso que eu ia perguntar, como moradora de Ribeirão das Neves, né? As demandas da região metropolitana são muito grandes, né? Muito latente, né? Eu falo que é uma apartheid social, essa divisão de metrópole e capital, né? Porque a capital, de alguma forma, ela se desenvolve e quem mora na região metropolitana contribui com isso, né? Que são os trabalhadores que saem de lá e constroem a capital. Mas os recursos não chegam lá de forma igualitária como chega aqui na capital, né? Então é extremamente importante pensar numa integração. Projetos, planos já existem, né? Eles precisam ser implementados. Pensar na mobilidade, como garantir as pessoas circularem nessas cidades que estão em torno da capital e de como elas conseguem circular dentro da própria cidade. É um grande desafio, Ribeirão das Neves, mas nas outras cidades também que circundam Belo Horizonte. A mobilidade urbana é uma das pautas, né, que a senhora defende aqui na Assembleia. Como é que a senhora vê o resultado dessas eleições, né?
é representante do PSOL, nós temos aí um governo agora do Novo, né? Outros 30 parlamentares, 28 partidos, quer dizer, um universo bem fragmentado aqui. Essa composição de forças, como é que deve se organizar aqui na Assembleia? A expectativa, né? Então, a gente entende que democracia é isso mesmo, né? Assim, é maior número de participação, acho que é importante esse crescimento, essa representatividade de vários partidos na casa, no parlamento, isso é extremamente importante. O desafio da política é sempre manter diálogo, né? É o desafio, mas também é o mecanismo de garantir com que a gente construa políticas, espaço democrático, é manter diálogos, né? Construir canais para isso. Então, a participação popular vai ser o grande mote dos parlamentares do PSOL, né? E pensando que a gente vai reproduzir o que a gente já começou na gabinetona, lá na Câmara, que a gente chama de gabinetona, que é esse espaço onde tem 3 parlamentares que a gente considera que a Bela Gonçalves, ela chega como co-vereadora. Então, assim, a Auricida já trabalha nessa perspectiva de cooperativa, né, de cooperado. A senhora trabalhava com elas, né, assessora parlamentar? Isso, estava como assessora. E Cida Falabella. Durante esses primeiros anos, né, do mandato, estive lá como assessora da Áurea e Cida Falabella, que a gente fala, é assessora das duas, porque a gente trabalha de forma conjunta, e garantindo a participação maior da população nos processos, entender como que a casa, como que a Câmara funciona. Isso foi a chave para sustentar parlamentares que são um número menor na casa, né? Então, assim, na Câmara o pessoal tem 2 cadeiras, aqui nós temos só uma, né? Então, assim, ampliar esse diálogo e a capacidade de negociar e de estar próximo dos demais parlamentares, principalmente das mulheres, né? Esse número de mulheres que dobrou nessa legislação. Chegou a 10, né? Nós tínhamos 5 mulheres, né? E hoje são 4, são 6, 4 a mais, né? Isso, agora mais 6 mulheres, agora temos 10. Isso também é um sinal de que essa democracia feminista ela vai se ampliar na casa. Isso também vai facilitar a gente construir outras pautas com um pouco mais fôlego, né? Qual que é a expectativa do início dos trabalhos em 2019? O grande desafio que tem pela frente no Parlamento Mineiro, que a senhora tem? Então, a expectativa é justamente essa, da gente ampliar o trabalho que já fazíamos, né? A gente chama que vamos ter uma gabinetona triplex, porque agora temos a Áurea Carolina na Câmara Federal, Cida Falabella e Bela Gonçalves na Câmara dos Vereadores, e eu estando na Assembleia pensando o estado de Minas Gerais como esse estado do tamanho de um país, né? Com 853 municípios. Então, a expectativa é de ampliar um trabalho que a gente já vem construindo, já vem fazendo. E o grande desafio é também como que todas as lutas, né, que a gente já trava na cidade e que a gente constrói no dia a dia, faça parte dessa política institucional, né? Jamais romper com a luta diária, a política cotidiana das ocupações, dos terreiros, das comunidades tradicionais, como que isso dialoga com essa política que vamos construir aqui dentro. Esse posicionamento que tende a ser mais de oposição, né, ou de mais esse lado reivindicatório, isso deve ser feito com a união de forças populares ou com a participação da população aqui no parlamento? Como é que a senhora vê esse papel do PSOL aqui na Assembleia? Então, já tem uma dinâmica da casa que contribui para isso, né? A formação de blocos, as bancadas, isso a gente já tá preparado, né? Inclusive para criar espaços de confluência, né? O que a gente chama que é a capacidade da gente de dialogar e de levar nossas pautas adiante. Temos um compromisso real com as lutas, né? Então, essa participação das lutas vai ajudar a gente a construir e a dialogar com o governo do Estado. Temos algumas pautas que talvez serão mais imbativas, né? Em relação à segurança pública, ao combate às drogas. É uma outra relação que a gente tem com essa política. Mas
o trabalho é esse mesmo, né? De criar um espaço de confluência, né? De trocas, de diálogos. Não é a perspectiva de ceder em nenhum momento aquilo que a gente acredita, né? A gente negocia direitos, mas a gente negocia formas de alcançar os desejos e a necessidade, né? De um povo tão sofrido que agora se vê representado, né? Nesse corpo negro periférico. Muito obrigada, Andréa de Jesus, né? Parlamentar, mais uma parlamentar. Teremos aí, nós temos a Comissão de Direito, agora que é permanente, das mulheres, né? Que é um espaço... É um espaço de fôlego, é um espaço de construção representativa das mulheres e também que agora ganha esse novo formato, né? De ser permanente, então dá para pensar ações contínuas. Isso é muito importante, isso já é uma vitória das parlamentares que estavam aqui e que agora se somam com as que estão chegando, né? As que estão chegando, boa sorte. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Você pode rever essa e outras entrevistas com os parlamentares eleitos ao longo da programação da TV Assembleia, no nosso Twitter e também na página da TV, no portal da Assembleia. Obrigada e até a próxima.